Meu nome é João Batista Silva, tenho 38 anos, sou casado, pai de 2 filhos e há alguns anos me tornei professor da escola bíblica dominical na minha igreja. Sempre fui apaixonado pela palavra de Deus, mas preciso confessar algo. Por muito tempo, estudei a Bíblia de forma completamente desorganizada. Lia alguns capítulos, depois pulava para outro livro, às vezes seguia um plano de leitura, mas logo desistia. No fim das contas, parecia que, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia entender a Bíblia de verdade. Esse era o meu maior problema. Sentia que lia, mas não absorvia. Quando chegava o domingo, muitas vezes eu me via travado, sem saber como preparar uma boa aula para meus alunos da EBD. Perguntas simples de novos convertidos me deixavam inseguro. Era frustrante demais perceber que, mesmo sendo professor, eu ainda não tinha firmeza para explicar certos textos. E isso mexia comigo não só como professor, mas também como marido e pai, porque eu queria ser uma referência espiritual para minha família e para a igreja. Com o tempo, esse problema começou a pesar cada vez mais. Eu me perguntava, como posso ensinar se eu mesmo não entendo profundamente? Eu lia a Bíblia e parecia que as palavras passavam direto, sem deixar raiz. Cheguei até a pensar que talvez o problema fosse comigo, que eu não tinha capacidade suficiente para aprender. E aí veio a agitação dessa situação. Essa frustração começou a minar a minha confiança. Eu comparava meu conhecimento com o de outros professores, se me sentia pequeno, inadequado. Isso me desmotivava, e até meu tempo devocional com Deus começou a perder o brilho. Muitas vezes eu abria a Bíblia, lia algumas páginas, mas logo vinha aquele pensamento: você nunca vai entender como gostaria. Isso era doloroso. Eu me via gastando horas no celular, ou até assistindo séries na Netflix, e depois vinha o peso da consciência. Você poderia estar usando esse tempo para crescer em Deus, mas continua estagnado. Cheguei a pensar que talvez o estudo profundo da Bíblia fosse coisa só para teólogos ou pastores com formação acadêmica. Eu, um técnico em eletrônica, trabalhador comum, marido e pai ocupado, achava que talvez nunca teria o tempo e o método certos para de fato mergulhar na palavra. Essa sensação de impotência me deixava com o coração apertado. Foi nesse cenário que conheci o método texto na tela do professor André Sanches. Logo de cara, me chamou a atenção porque ele prometia exatamente aquilo que eu não tinha: um método claro, organizado e eficiente para estudar a Bíblia. E mais, ele dizia que bastavam 15 minutos por dia. Isso para mim foi como uma luz no fim do túnel, porque eu já estava cansado de tentar sozinho e não sair do lugar. Resolvi dar uma chance. Entrei no método e, sinceramente, foi transformador. Logo nas primeiras aulas, percebi algo que nunca tinha experimentado. Havia uma sequência lógica de estudo. Eu não ficava mais pulando de um texto para outro sem entender nada. O foco era sempre o texto bíblico, detalhado, explicado, com contexto histórico, geográfico e linguístico. De repente, passagens que sempre pareceram confusas começaram a fazer sentido. Outra coisa que fez toda a diferença foi o suporte. Todas as minhas dúvidas eram respondidas rapidamente, em até 24 horas. Isso evitava que eu ficasse travado. Eu mandava pergunta e logo recebia a explicação, simples e direta. Isso me motivava a continuar. Além disso, o valor é totalmente acessível, menos do que eu pago na Netflix. E o que mais me surpreendeu foram os bônus, como a Bíblia eletrônica cheia de recursos, planos de leitura e até e-books. Senti que estava recebendo muito mais do que o valor que investi. Hoje posso dizer, sem exagero, que o método texto na tela mudou minha forma de estudar a Bíblia. Eu já consigo preparar minhas aulas com confiança, responder dúvidas dos meus alunos, mais importante, minha vida espiritual ganhou um novo fôlego. Me sinto mais firme na fé, mais preparado para liderar minha família e mais útil no reino de Deus. Se você, assim como eu, já tentou estudar a Bíblia sozinho e acabou se sentindo perdido, sem método e sem resultados, eu recomendo de todo o coração que experimente o método texto na tela. Não importa se você é novo convertido, professor de EBD ou líder experiente, esse método vai clarear o caminho e te ajudar a entender a palavra de Deus de uma forma prática e profunda. Clique no link abaixo do vídeo e venha participar comigo desse método. Tenho certeza de que,
Assim como eu, você vai experimentar uma verdadeira transformação no seu estudo da Bíblia.